Um abraço para você que nos acompanha em mais uma edição de divulgação do projeto Residência de Escrita Criativa, Palavra Performada, Rio de Palavras. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista e comunicador. Comigo, Thaís Alessandra, que é professora, que é poeta e que é também autora desse projeto tão importante, que já está partindo aí para a segunda edição. Thaís, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Renato. E hoje a gente está aqui com os amigos, né, que participaram da residência. Vamos apresentar os amigos? Sim. Então vamos lá. Aqui conosco a Maria Cristina Ferrares Bousada, que é professora aposentada, escritora e poeta. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. Prazer estar aqui. Prazer nosso em recebê-la. E temos também o João da Mata. João da Mata, que é professor de artes, artesão, contador de histórias. Seja bem-vindo, João. Obrigado, eu que agradeço. Prazer novamente estar com Thaís e com vocês, a minha amada, e conhecê-lo. Prazer imenso. Prazer estar com você aqui também, recebê-lo. Ele falou estar novamente com a Thaís porque tanto o João quanto a Maria Cristina participaram da primeira edição do Residência de Escrita Criativa, não é isso, Thaís? Sim, eles participaram, foi no Centro Cultural Padre Eustáquio, e é sobre isso que a gente vai falar, né, Renato? Exatamente. Então, nós estamos aqui para falar mais sobre esse projeto sensacional, cuja segunda edição está marcada para os dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2026, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, Grande Floripa. Mas antes da gente entrar de cabeça no nosso tema, quero conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados, Thaís. João, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Nossa. Então, gente, sou professor de artes, né? Contador de história, enfim, amo arte, amo papel, gosto de transformar. Eu gosto do lixo, né? O lixo no bom sentido, né? Aquilo tudo que muitas vezes as pessoas jogam fora, eu transformo. Muitas vezes eu pego, as pessoas vão, para que isso? Eu não sei. Não sei porque que eu estou pegando, não sei porque eu estou catando, mas transformo. E eu falo que o gostoso da minha vida foi minha vida toda foi uma transformação. Eu me transformei e, inclusive, ter conhecido a Thaís, né, porque ela está aqui não, foi uma transformação, inclusive, para a arte. Porque até então eu estava num casulo, né? Eu estava assim no casulo, querendo sair e não conseguia, e mais uma vez transformei. Então isso aqui é um pouco do João. O João é arteiro, o João é artesão, o João é artista. Quando foi que você descobriu realmente essa veia artística, esse dom do artesanato e começou a utilizar de forma profissional? Eu sou de uma família de artistas. Meu pai era luthier, né? Meu pai fazia instrumentos musicais e minha mãe musicista. Minha mãe cantava divinamente, tocava. A gente brincava qualquer dia, a gente ia chegar em casa e ia ter uma bateria lá na sala, porque ela tinha violão, ela tinha um monte de coisa. Violão, por vezes, meu pai fazia. Né? Meu irmão, na madeira, ele é fantástico. Meu irmão pega a madeira e transforma a madeira. Né? Então eu sou de uma família de artistas. E minha mãe contava histórias pra gente. Né? Ela juntava os quatro à noite e contava história pra gente dormir. Né? E ela sempre falava, pense em coisas lindas quando forem dormir. E acordem sonhando. Né? Então aí minha vida é isso, minha vida é esse sonho. Então essa alma artística, esse sonhar com arte, desde que eu estava no ventre dela, né? Pra ser mais exato. Bacana. Quando você falou aí que ela juntava os quatro, era você, seu irmão, seu pai não, e ela... os quatro seriam nossos quatro, duas irmãs. São 4 filhos. 4 filhos, 2 irmãs, 2 irmãos. Bacana. Maria, Heloísa, Luiz e eu. Legal, legal. Maria Cristina, conta pra gente também um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Bom, eu sou a Maria Cristina, né, já falei, sou professora aposentada de português. E eu tenho essa questão da literatura, da escrita na minha vida. Isso é uma veia poética que eu trago dos meus pais, sabe? Meu pai era uma pessoa assim fantástica, criativa, e minha mãe também era uma pessoa muito criativa. E minha família, nós somos 9 irmãos, né? Agora somos 8, nós éramos 9, e todos nós temos essa veia poética, a gente gosta de escrever. Isso é muito bom. E minha escrita, ela é uma escrita intuitiva, é uma coisa assim inexplicável. Eu olho para uma coisa, assim, aquilo ali vem aquela intuição, então eu coloco aquilo para fora de uma forma simples. A minha escrita não é rebuscada, porque eu não quero dar assim, essa coisa, esse rebuscamento a ela. Então eu prefiro ser do jeito que eu sou, sabe? Além de ser professora de português,
Eu gosto da simplicidade da escrita. Thaís, fala um pouquinho também da sua trajetória. Eu iniciei na escrita aos 8 anos. E quando eu tinha 8 anos, eu escrevia no papel ofício, desenhava, ilustrava, muito incentivada pelo meu pai, né? Porque meu pai é artista plástico, então ele desenhava e tudo incentivava a gente. E aí, com 8 anos, eu escrevi 3 livros, mas assim, tudo no papel ofício, desenhando. E depois a arte, ela foi me encontrando ao decorrer da minha vida, sempre com a junção da palavra, mas ao mesmo tempo eu fui para o cinema, passei pela performance, aí tive alguns prêmios, tanto no cinema, né, na Cinema em Redes, também tive prêmio também na primeira Bienal Black Brasil Arte, em 2019, e meu primeiro livro publicado aconteceu em 2020, né, A Área e o Rio, primeira série literária, né, o segundo ainda vou publicar, e veio o segundo, Vozes das Águas, um livro de poesias fluviais. E aí também faço oficinas, né, de escrita criativa, como aonde eu pude conhecer os meus amigos aqui também. O nosso papo hoje está bem literário, né? Então fala um pouquinho mais também sobre o livro Vozes das Águas. Então, o livro Vozes das Águas, um livro de poesias fluviais, ele adveio, né, dessa escrita aguerrida, que é uma escrita de protesto, aonde tem poesias como Lama não é lugar de morar, que são vozes da comunidade em protesto, né, protesto contra a Vale, né, que a gente sabe que aconteceu aquela tragédia, né, que hoje completa 10 anos, né, atualmente completa 10 anos, tanto em Brumadinho quanto em Mariana. E é isso, é uma escrita de protesto, é uma escrita que fala da ancestralidade da água, que a água tem memória, né? Ela traz essa preocupação com o meio ambiente também, mas é como se a água estivesse falando, não como se eu estivesse falando. Né? Recita um deles pra gente, um poema. Eu vou pegar. Pode ser esse mesmo, Lama não é lugar de morar, né? Sim. Lama não é lugar de morar. Caminho de dor que a lama nos colocou. Lama não é lugar de morar. Não foi acidente, não é acidente. Quem será a próxima vítima? Ninguém solta a mão de ninguém. Nasceu do sangue, nasceu da dor. O direito à vida que nem o sol foi capaz de secar. Nos deixam invisíveis, mas a memória não morrerá. Memória é a vida. A arte tem o poder de incomodar, ecoar. Luto, luta, esperança antes da lama chegar. Antes da lama. 272 pessoas, 272 vidas esperando, esperança, aquela mina. Desistir não é opção. Desexistir não é opção. Não repetição do crime. Memória, abraço, mãos dadas para reerguer a vida. Cantar junto, resgatar a esperança e o amor. Servir o outro, falar a mesma língua. Contra corporações, corpo, ação. Construir memórias coletivas. Dialogar com as nossas razões. Não caia no esquecimento. Denúncia. Arte da visibilidade às consequências. Memória de um país mais justo. Homenagem às vítimas da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Maravilha! Foi tudo espontâneo até agora aqui, gente. Né? Não tinha este roteiro e a Thaís foi exatamente num poema que nos remete a tanta coisa. Sim. E no momento, né, em que acabamos de completar 10 anos daquela tragédia. Tenho certeza, né, que todos nós aqui, de alguma forma, vivenciamos aquela tragédia. Foi mundialmente anunciada. Qual foi o seu sentimento em jornal naquele momento em relação a eu tenho uma história, né, daquele dia, porque na quinta-feira eu encontrei com um amigo que morava na rua de casa e ele estava podando a árvore. E eu gosto de planta e eu pedi para ele uma muda. Ele falou, sábado você pega comigo. Na sexta-feira ele morreu. Na sexta-feira ele morreu nesse acidente. Né? Então, quando eu escuto o Thaís lendo esse poema, falando dessa impunidade, eu penso no rio, porque o rio ele passa. E as coisas passam também, e é o que está acontecendo. Porque as coisas estão passando. Quem vai ser o próximo? Né? Aonde que será que vai ser lá na minha casa? Será que vai ser na sua? Será que vai ser aqui? Aonde que vai ter outro acidente, outro incidente, sem essa punição que é necessária? É necessário. Então, eu fico muito triste porque eu perdi um amigo nesse acidente. E tem pessoas que perderam pais, filhos, irmãos, irmãs, parentes, amigos, desconhecidos,
Eu não preciso conhecer para eu sofrer pela pessoa. Né? Então, a sensação que eu tenho é essa tristeza, essa dor, mesmo tendo 10 anos, porque eu falo que o luto a gente supera, mas ele não acaba. Então, eu acho que é isso aí. Isso daí. E você, Cristina? Olha, eu senti uma tristeza intensa, sabe? Fiquei muito triste também pela impunidade, né? E eu me deparei com uma senhora no ônibus e ela me falou o seguinte, que tinha perdido toda a família. E aquilo ali me causou uma dor maior ainda. Já são 10 anos e tudo passa, né? Está passando e ninguém está bloqueando essa questão, né? Ou está, não sei, né? Eu sei que está em andamento, né? Mas a gente não tem ainda uma exatidão, né? E aí, como é que foi para vocês participar da primeira edição do Palavra Performada Rio de Palavras? Começa você. Vou começar. Bom, na hora que ela falou escrita, né? Escrita, eu fiz, poxa, escrita, então eu vou escrever minhas poesias, etc. E tal. Mas aí a linguagem me levou à seguinte questão, que ali não era só escrita, né? Só as letrinhas, etc. Não, que era escrita linguagem universal. Nós tivemos vários momentos ali, né? Que pegamos em objetos, né? Pegamos nas tintas, pegamos as pessoas, tocamos as pessoas, sabe? Nos abraçamos. Então aquilo ali não foi uma coisa individual, aquilo ali foi uma coletividade. E a coletividade que faz o mundo. Então foi muito interessante, sabe? Me deparar ali, não com aquela questão da escrita só, de palavras, mas escrita, a linguagem, a oralidade, junto com tudo. Então aquilo ali foi fantástico. E quando eu me deparei com um pano imenso, né, que estava formando um rio, eu achei aquilo ali muito interessante. Então para mim foi muito bacana. E conhecer as pessoas também que ali participaram, foi fascinante. Maravilha, João. Eu fluí. E eu vou falar isso por quê? Porque eu não ia, né? Eu coloquei um monte de empecilho na minha frente, eu não vou, eu não tenho dinheiro. Thaís me arrumou o dinheiro de passagem. Tá gravando. Ué, o problema foi verdade, não foi? Ela me deu o dinheiro da passagem, porque eu não tinha o dinheiro da passagem para ir. E eu falei, Thaís, eu não vou, porque eu estava numa angústia, numa agonia, eu estava com um turbilhão, sabe aquele redemoinho d'água? E lá eu descobri que eu sou rio, que eu só rio, que eu sou o rio, né? E aquilo foi muito bom, foi uma transformação, porque a partir daquele momento, eu recitei mais, eu cantei mais, eu falei mais. E teve até um momento que ela mandou calar a boca, eu falei, fica quieto, cala a boca, você fala demais. Né? Então, assim, foi muito bom. Eu não nego. A princípio eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu cheguei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo, e tem a ver com a gente, sim. Tem a ver com a gente, sim, a questão da vara, a questão dos acidentes, porque tudo foi um todo. Né? Tudo foi um todo. E você poder descobrir possibilidades que você tem de uma coisa tão simples que é a água, água, só que eu não vivo sem ela. Então foi ímpar. Ter conhecido pessoas maravilhosas como a Thaís, como vários outros que tem lá, desculpe agora se não lembrar o nome de todo mundo, tá, gente? Vocês vão estar vendo aí, mas foi ímpar. Fazer amigos é uma máxima, né? Thaís, conta pra gente como é que você foi buscar realmente inspiração para ampliar até o Residência de Escrita Criativa. Então, eu busquei inspiração a partir do momento que eu confluí, né, com uma oficina, que eu fui a convite. Depois dessa oficina, eu escutei a voz de uma moça de uma comunidade que era a produtora, né, dessa residência, que ele começou com uma oficina, era Oficina de Escrita Criativa, Palavra Performada, Rio de Palavras. E lá ia ser uma residência artística. E ela falou assim, olha, a água corre aqui no quintal da nossa casa, e eu já estava escrevendo esse livro, mas ainda não tinha publicado. E a gente tem que pagar por essa água, o pessoal de Lavras Novas, da Chapada de Lavras Novas, em Ouro Preto. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas a Saniouro está querendo privatizar lá, e lá tem uma batalha em relação a isso, da comunidade, que a comunidade não aceita, e com razão, que privatiza a água. Por quê? Como que eles vão pagar para usar água se, igual essa minha amiga falou, corre no quintal da casa dela? E aquilo me afetou, que eu fiquei pensando assim, porque eu sou uma pessoa que me afeta muito com as coisas, eu fico pensando muito nas coisas. Eu fiquei pensando, gente, como que na cidade a gente aceita pagar pela água, isso não é questionado, porque é uma coisa assim,
a gente acostuma, né? E a gente nem para pensar se a água é limpa, se não é limpa, por que a gente está pagando, porque... Então lá não, ele já tem essa militância por ser uma chapada e tal. Tá, a partir disso. E depois veio as queimadas. As queimadas no ano de 2024, não sei se vocês se lembram, tava queimando tudo, tava um calor insuportável. E aquilo eu senti como se fosse um clamor da natureza, pedindo socorro. Que a gente está queimando, porque eu fiquei pensando nos animais, tudo me dói muito, me dói muito, isso desde criança. Eu fiquei pensando, nossa, quanto sofrimento aqueles animais, né, no meio da mata, deve estar com calor, com essa queimada, e o homem destruindo. Aí, de repente, em Belo Horizonte, um evento absurdo chamado Stock Car, eles tiram 60 árvores nativas que estavam lá, centenárias, para fazer esse evento absurdo em Belo Horizonte. E eu acredito que a partir desse evento a natureza cobrou, porque aí começou a vir muita queimada em Belo Horizonte, muita queimada, muita queimada. Então tudo isso foi entrando dentro de mim de uma forma que eu falei com meu pai, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho essa coisa de querer mudar o mundo desde criança, né? Eu nasci com um problema no coração e eu falava assim com meu pai que eu ia mudar o mundo. Eu falava isso, né? Então eu tenho essa coisa, mesmo que eu não tenha um dinheiro para fazer ou uma coisa assim, aquilo tocou meu coração, eu tenho que me mobilizar a fazer para mudar a forma das pessoas pensarem em relação àquilo. Então eu falei, eu quero que as pessoas olhem para a natureza, eu quero que as pessoas vejam que tem um animal queimando ali, que tem a mata queimando ali, eu quero que as pessoas sintam o rio. Então foi isso, sabe, que me tocou a fazer essa residência. E aí, fora isso, como a Cristina disse, da intuição, eu tenho muita intuição. E a intuição, para mim, como eu pesquiso ela, né, como artista, eu já pesquiso a intuição. O que é intuição para mim? Tem a ver com as nossas memórias, né? Então, as pessoas acham que intuição é só uma coisa, assim, que está no campo muito abstrato, mas a intuição também tem a ver com as memórias. Então, todas essas memórias que eu tive levou aos insights também da poesia, e a partir disso veio para a residência. Bacana. E veio também desse DNA indígena, não é mesmo? Também. É o grito indígena, né? Os proprietários verdadeiros da terra brasileiros. Alguém tem que levantar essa voz, e que bom que seja você, né? Sim. E cercado aqui de apoiadores também para essa causa. Muito legal. A gente está partindo para a segunda edição do Residência de Escrita Criativa, Palavra Performada, Rio de Palavras, que vai ser realizada em Florianópolis. Aqui, como a gente já comentou em episódio anterior, foi realizado em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio, né, muito urbano, uma região muito urbanizada. E lá ele vai ser realizado no Instituto Mudar, que é uma área, se não me falha a memória, aqui até de preservação, né? Eu acho que é uma área de preservação, uma área que eles estão fazendo vários plantios, várias questões relacionadas. Mas é contato direto com a natureza. Como é que está a expectativa para a realização do projeto, hein? Eu tô assim, primeiro que eu tenho pavor de avião, né? Mas eu tô assim, tipo, eu vou, que eu tenho essa missão, né, de vida. E tá uma expectativa gigante, porque eu não conheço ninguém lá. E eu sou muito desafiada, Renato. Então eu falo assim, olha, não tem ninguém que eu conheço, não tem não sei o que. Nossa, que fina, mas eu quero ir pra, tipo assim, eu sou muito do desafio, sabe? É isso. Mas esse não conhecer ninguém, isso é sempre uma oportunidade para conhecer, para ampliar. Com certeza. Não é, João? É assim que se faz, né? Assim que se faz, exato. Será realizado lá em Florianópolis, 23, 24 e 25 de janeiro de 2026. As inscrições já estão abertas. Quais são os canais de contato para quem quiser mais informações e para fazer a inscrição? Então, bem lembrado, Renato, no link em bio, né, que a gente deixa no Instagram, já tem um formulário de inscrição e é só as pessoas entrarem lá, temos 30 vagas. 30 vagas. Somente. E já foi criado, inclusive, gente, já está no ar, como é que fala? O perfil no Instagram, sim, né? Sim. Com várias informações, várias postagens. Palavra Performada, @Palavra Performada. Exato. @Palavra Performada. Procure, inscreva-se nesse canal e você vai gostar muito. E o pessoal de Florianópolis, que está aí também, certamente tem gente nos acompanhando, nos assistindo, já se prepare, faça logo a sua inscrição, divulgue, propague essa ideia e participe,
porque vai ser sensacional, tenho certeza. Como é que pintou de fazer em Florianópolis, Thaís? Então, Renato, foi por meio de edital, né? Que eu falei, eu sou a louca do edital. Aí tinha um edital de apresentar uma proposta indígena para o Instituto Mudar. E aí edital, eles selecionaram a minha proposta, e a partir disso, eles falaram, olha, Thaís, agora a gente precisa captar a verba. E aí eu fui para um segundo edital. E aí eu passei, também foi uma surpresa, porque eu tive 3 editais que eu tentei da Política Nacional de Aldir Blanc, que eu passei em 2. E aí eu consegui a verba. E aí eu estou indo para lá pelo edital de intercâmbio nacional. Então o projeto tem o patrocínio do governo de Minas, através da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Realização da Lei Aldir Blanc, da política da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal. Exatamente. Esse apoio também da ANA. Sim. Maravilha. Não podemos esquecer, porque isso é muito importante, gente. São órgãos que estão sempre aí, né, cuidando, né, do dia a dia das pessoas e fazendo também a parte importantíssima de apoiar projetos como este. Mas, e aí, João, tá animado a participar também em Florianópolis? Ó, essa aí vai ser difícil a Thaís te arrumar o dia da passagem. Mas Eu vou de carro. aí, ó. Eu vou de carro. Quem sabe, né, Thaís? Porque pra mim, na verdade, eram somente pessoas de lá. Não, né? se Mas você for agora pra eu lá, vou fazer minha inscrição. Com certeza. Você não vai ficar lá sozinha. E lá a gente vai ter na água, né? Porque eu fiquei sabendo que o Instituto Mudar é pertinho do mar, pertinho Eu não gosto muito de mar, da não. Mas cachoeira. rio, cachoeira, sem problema. Mas com certeza, se houver, como eu falo, a vida é feita de oportunidades. Né? Então, se apareceu a oportunidade, por que rejeitá-la? Eu sou muito de hoje, eu não sou muito do amanhã, não. Eu falo que é um dia de cada vez e uma noite no meio. Né? Então, quem sabe? Se for possível. Eu falo, só uma coisinha aqui, eu falo que é tão engraçado que quando eu conheci a Thaís, que ela levou o livro, eu tinha preparado uma história que era justamente a história do Rio. E eu contei a história do Rio. Então, se tiver de ser, será, né? Conta pra gente. Então, só um pedacinho porque ele é grande. Coinamá também contava que na Terra do Sol, onde noite não havia, que vivia o Iara, vivia Emberê, guerreiro valente, o rei do mato. Um dia, a Emberê viu uma moça bonita no rio e quis que ela fosse sua cunhã. E assim nasceu a história desse país maravilhoso das 3 raças. Legal. Porque ela é um pouco grande. Procurem Martins Sererê de Cassiano Ricardo. É lindo. Bacana. E você, Maria Cristina, pelo que você vivenciou na primeira edição do Residência Criativa, você indica o pessoal de Florianópolis para participar? Pessoal de Florianópolis, participem, vale a pena. É muito bom, é uma construção maravilhosa, é imperdível. Todos que vocês estejam lá junto com ela, eu estarei aqui torcendo, não poderei ir, né? Mas vocês vão adorar. São 3 momentos da oficina muito interessantes. Né? Você vai falar alguma coisa sobre os momentos? Não? Então, eu queria que você falasse, assim, eu queria, foi até bom você falar nisso, Cris. Porque eu ia te perguntar, para os dois, na verdade, né? Igual que sobrou para ela, né? Você podia falar um pouco desses momentos Posso. e qual chamou mais atenção, sabe? Tá, eu vou falar do primeiro momento, foi esse encontro, né, da linguagem, da forma como nós íamos trabalhar tudo, né? Apresentação. O segundo momento foi aquele momento que eu falei para vocês anteriormente, daquele pano imenso, que era o rio. O rio estava assim, seco, não tinha nada nele. Então, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que produzir, em cima desse rio, as nossas memórias. Né? O que a água, o que os rios diziam para nós. Então, nós começamos, cada um, nós só colocamos mais ou menos coisas boas nesse rio. Nós produzimos coisas boas, cada poesia linda, cada ponte maravilhosa, cada construção incrível. Então, nós colocamos aquelas coisas lindas ali naquele rio, só coisas maravilhosas. Esse é o segundo momento. Aí, de repente, esse momento lindo... Não fala isso, não. Acabou. Aquilo doeu tanto. Doeu muito. A Thaís, né, nossa escritora, nossa poeta aí. Deixa eu só dar uma vez antes de continuar. Eu tive todo o trabalho de fazer uma pintei lá com baixo um pincelzinho dessa finurinha aqui, pintar uma nascente.
Aí que veio o final. Daqui a pouco nós paramos um tiquinho, né, um momento, fomos conversar. Daqui a pouco ela nos chamou e falou assim, agora nós vamos desconstruir essa construção maravilhosa que fizemos. Aí todo mundo, nossa! Ah, não pode. Então, aí nós colocamos lixo, né? Jogamos lixo. Então, o que ela quis nos dizer? Nós temos que ter cuidado com os rios, né? Nós temos que ter cuidado com as águas, certo? Porque, igual a Thaís também, ela, no livro dela aqui, que eu já reli, ela fala sobre o comportamento líquido que está com a humanidade, né? Esse comportamento. Nós não estamos ligando os acontecimentos. Criou-se uma nascente de consciência. Sim. Não é? A ideia era fazer eles se sentirem no lugar do rio. Porque o rio ele tem memória. Para nós, né, indígenas, o rio tem memória. Né? O rio é uma entidade viva. Ele tem a sua memória ancestral. O que a gente faz? A gente apaga a memória com esgoto, a gente apaga a memória com lixo, né, industrial, construindo barragens mineradas. Então, não adianta só eu falar com você. Uma coisa é eu falar, outra coisa é fazer eles vivenciarem. Exato. Sabe? A vivência, ela traz uma força maior de se sentir no lugar daquele ser vivo. Então, teve uma moça que chorou, porque ela teve que se sentiu como tá violentando aquele corpo água. Sabe? Mas uma coisa é falar, Renato, outra coisa é vivenciar. Tem aquele momento de eu ser rio, né? De eu ser rio, ser bom, movimentar, transformar o meu corpo nesse rio, de repente eu me travar, eu me doer, eu me entortar todo, eu me sujar todo, né? Foi a hora que nós vestimos com saco de lixo, né? Que nós viramos o lixo do rio, né? Foi muito interessante, mas ao mesmo tempo foi doído, né? Mas foi uma dor interessante. Foi uma dor que nos fez crescer enquanto pessoas, enquanto palavra, enquanto rio, enquanto palavra performada. Né? Aquilo foi muito fantástico. Desculpa ter te cortado. Não tem problema não. A Thaís, assim, colocou-se nesse livro aí de uma forma, assim, para nos chamar realmente a atenção. E você também trata do feminino aí, né? Trata do feminino. E a Thaís também tem um outro livro, posso falar? Pode. Aire e o Rio, que é um livro fantástico, né? Que também fala sobre o rio, a ligação, né, que tinha a Aira com o rio. Né? Então nós somos assim. Eu pessoalmente penso, né, que nós temos que cuidar realmente da natureza. Nós temos que cuidar das águas, porque senão não sei onde nós iremos parar. E eu acho que não é somente cuidar, é perceber, porque uma folha caindo tem uma beleza fantástica. Um passarinho voando tem uma beleza fantástica. O vento, são coisas assim tão... Mas a gente está tão preocupado com o celular, não que não seja necessário, né? Mas a gente está tão preocupado. Aliás, nós estamos tão distantes por causa do celular, né? E a gente está perdendo o que a natureza está te dando todo dia. Ela te dá alguma coisa, ela te dá um vento, ela te dá um sol. Mesmo que o sol seja forte, né? Enfim. Né? Então foi fantástico. Então, Vozes da Água, deixa ela falar. Né? Deixa o rio trabalhar. Deixa o rio trabalhar. Cristina, nós não te pedimos ainda, mas eu sei que você também, né, como boa escritora, poeta que já tem material escrito nessa linha, né, nessa temática, mas você também tem uma veia criativa fantástica. Queria que você recitasse alguma coisa pra gente, ou das suas memórias, ou pode ser... Eu vou criar agora, pode? Pode, claro. Veio uma água, banhou a minha alma, escorreu em meu corpo e se foi. A noite chegou e eu deitei, desci naquele rio que me banhou. E onde estará ele agora? Correu. Foi banhar outros corpos, acesos, delirantes, amorosos. E lá se foi o rio. Aê, bacana. Inspiração, maravilha. Gente, essa é a residência de escrita criativa, palavra performada, Rio de Palavras, e você tem condição de participar. Se tiver condição, participe. Vai ser dia 23, 24 e 25 de janeiro em Florianópolis, Santa Catarina. Já temos, inclusive, conheça, né, no Instagram a página que foi criada, que é a Palavra Performada. Inscreva-se para acompanhar toda a nossa divulgação e participe. Thaís.
Se inscrevam, vai valer muito a pena. Ampliar essa cosmovisão de mundo. Para a gente fechar, deixa aí um canal de contato para quem quiser saber mais também da sua obra, do seu trabalho, trocar ideias. Eu estou no Instagram. Fê Maria Cristina. F-E Maria Cristina. João. Da Mata Organizações. Thaís. O meu é Thaís.alessandra_. Thaís, eu tenho o TH. Grande abraço para todos e até o próximo.